Inequações exponenciais são inequações que apresentam a incógnita num expoente, assim como no caso das equações exponenciais. Em geral, as inequações podem ser reduzidas a uma desigualdade de potências da mesma base. Sejam x1, x2 números reais, quando a base A for maior do que 1, para que a potência a elevada a x1 ser maior do que a potência a elevada a x2, se somente se o expoente x1 for maior do que o expoente x2. E quando a base A são valores entre 0 e 1, para que a potência a elevada a x1 for maior do que a potência a elevada a x2, se somente se o expoente x1 for menor do que o expoente x2. Vamos resolver alguns exemplos para entender a inequação melhor. Exemplo A, temos a inequação 7 elevado a 2x menos 6 maior do que 49. Como na equação, o nosso primeiro objetivo é simplificar a inequação utilizando as propriedades da potência de tal forma que fiquem na desigualdade de duas potências da mesma base. Aqui, no primeiro membro, temos uma potência de base 7 e no segundo membro temos o número 49. Podemos transformar o número 49 numa potência de base 7, sendo que 49 é igual a 7 ao quadrado. Então, vai ficar equivalente a 7 elevado a 2x menos 6, maior do que 7 ao quadrado. Pessoal, aqui já temos a desigualdade entre duas potências da mesma base. Neste caso, temos base 7. De acordo com as propriedades gerais das inequações, e quando a base for maior do que 1, para que duas potências sejam, ou seja, para que a potência a elevada a x1 ser maior do que a potência a elevada a x2, se somente se o expoente x1 for maior do que o expoente x2. Então, vai ficar equivalente para que essa potência ser maior do que essa aqui, se somente se esse expoente aqui for maior do que esse aqui. Então, vai ficar equivalente a 2x menos 6 maior do que 2. Agora, vamos resolver essa inequação de primeiro grau. Vai ficar equivalente ao quê? 2x, mandando 2 para o segundo membro, passará a ser positivo, vai ficar 2 mais 6, que dá 8. Vai ficar maior do que 8. Vai ficar equivalente. Aqui, para anular esse 2 aqui, dividimos ambos os membros por 2. Aqui por 2 e aqui também por 2. 2 anulam-se, vai ficar x maior do que 8 a dividir por 2 dá 4, maior do que 4. Então, para que a potência 7 elevado a 2x menos 6 ser maior do que 49, se somente se x for maior do que 4. Logo, o conjunto de solução é x pertencente ao intervalo de o quê? De 4 aberto porque é maior do que 4 ao quê? A mais infinito. É maior do que, são todos os valores maior do que 4. Maior aberto, maior do que 4, de 4 a mais infinito. Aberto também. Exemplo B, aqui nesta equação já temos a desigualdade entre duas potências da mesma base, em que a base é 1/3. 1/3 é um valor que fica entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0 e é menor do que 1. Então, para que essa potência aqui ser maior que esse aqui,
se somente se esse expoente aqui ser menor, ou seja, menor, que é o contrário desse sinal aqui, quando a base são valores entre 0 e 1, isto é, maior do que 0 e menor do que 1. Para que essa potência aqui ser maior que esse aqui, se somente se esse expoente aqui ser menor do que 3, esse aqui. Então, vai ficar equivalente a o quê? Equivalente a x ao quadrado mais 2x menor do que 3. Agora, vamos resolver essa inequação de segundo grau. Vai ficar equivalente. Vamos mandar o 3, o termo independente, para o primeiro membro. Vai ficar x ao quadrado mais 2x aqui. Mandando 3 para o primeiro membro, passará a ser negativo. Vai ficar menos 3 menor do que 0. Agora, vamos estudar essa inequação, ou seja, vamos ver quando que esse polinômio de segundo grau é menor que 0. Para saber quando que esse polinômio aqui é menor do que 0, vamos fazer o estudo gráfico desse polinômio aqui. Sabemos que o gráfico de um polinômio de segundo grau é uma parábola. Neste caso, sendo que o coeficiente do termo de maior grau é maior do que 0, é uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, para fazer o estudo desse polinômio, ou seja, o estudo gráfico, vamos calcular primeiro a raiz desse polinômio aqui para saber onde o gráfico, ou seja, a parábola, interseta o eixo de x. E vai ficar, pela fórmula resolvente, vai ficar x é igual a menos b, que é igual a 2, vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, em que delta é igual a b ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes a é 1 vezes 1 vezes o que? Vezes menos 3, que é vezes c, que é igual a menos 3. Vai ficar vezes menos 3. Tudo sobre 2 vezes a, que sendo que a é igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Tudo sobre 2. Vai ficar equivalente a x é igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de o quê? Aqui 2 ao quadrado. Aqui menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Tudo sobre 2. Que é equivalente ao quê? A x é igual a menos 2 mais ou menos aqui 4 mais 2 mais 12 dá 16, e raiz quadrada de 16 é igual a 4, vai ficar mais ou menos 4, tudo sobre 2, que é equivalente, vai ficar equivalente a x1, que é igual a menos 2 mais 4, tudo sobre 2, ou x2 é igual a menos 2 menos 4, tudo sobre 2, que vai ser equivalente, aqui menos 2 mais 4 dá 2, vai ficar x1 é igual a 2, 2 sobre 2 dá 1, vai ficar x1 é igual a 1, ou x2, que vai ser igual, aqui menos 2, menos 4 dá menos 6, e menos 6 a dividir por 2 dá menos 3. Menos 3. Já temos os pontos em que a nossa parábola interseta o eixo de x.
Então, a nossa parábola, que tem com que virar e voltar para cima, vai ficar interseta o ponto menos 3 e o ponto 1. Pessoal, é pedido quando o polinômio for menor do que 0. Queremos quando o polinômio for menor do que 0, ou seja, negativo. Pessoal, acima do eixo de x é positivo e abaixo do eixo de x é negativo. Então, a nossa parábola é menor do que 0 de menos 3 a o quê? A 1. A nossa parábola será... Então, vamos tomar esse intervalo aqui, de menos 3 a 1. Conjunto de solução é x pertencente ao intervalo aberto de menos 3. Aberto é porque é pedido quando que é menor, não menor ou igual. Se fosse menor ou igual, aí seria fechado. Então, de menos 3 aberto a 1 também aberto. Exemplo C, temos aí na equação 2 elevado a x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 32. Podemos decompor 32 em fatores primos. Assim, veremos se há como simplificar 32 numa potência de base 2. Assim, ficaremos com a desigualdade de duas potências da mesma base. Cálculo auxiliar, ou seja, vamos decompor 32 em fatores primos. Vamos dividir 32 por primeiro número primo, que é 2. 2 divide 32, que é igual a 16. E ainda 2 pode dividir 16. Dividimos por 2. 16 a dividir por 2 dá 8. E 8 também pode ser dividido por 2. 8 a dividir por 2 dá 4. E ainda 4 também pode ser dividido por 2. Dividimos por 2, 4. A dividir por 2 dá 2. E 2 também pode ser dividido por 2, que é 1. Isto quer dizer que 32 vai ser igual ao quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Então, vai ficar equivalente ao quê? 2 elevado a x ao quadrado menos 4 maior ou igual ao quê? A 2 elevado a 5. Vai ficar equivalente. Aqui já temos a desigualdade de duas potências da mesma base. Neste caso, base é 2, que é maior do que 1. Então, para que essa potência aqui seja maior ou igual a essa aqui, se somente se esse expoente aqui for maior ou igual a esse aqui, que é 5. Então, vai ficar equivalente a x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 5, que vai ficar equivalente a x ao quadrado menos 4, andando 5 para o primeiro membro, vai ficar menos 5, maior ou igual a 0, que é equivalente ao quê? X ao quadrado menos aqui, ou seja, dá menos 9, menos 4 menos 5 dá menos 9, maior ou igual a 0. Pessoal, reparem que aqui no primeiro membro temos um polinômio de segundo grau. Então, para saber quando que esse polinômio aqui é maior ou igual a 0, temos que fazer
uma análise gráfico, ou seja, um estudo gráfico. Primeiro vamos calcular os raízes do polinômio para saber em que pontos o nosso gráfico, ou seja, a parábola, se interseta o eixo de x, e sabemos também que a parábola tem como virar e voltar para cima, sendo que o termo de maior grau é positivo. Então, vamos calcular zero, ou seja, raízes do polinômio de x ao quadrado menos 9. Vai ficar, igualamos a zero, x ao quadrado menos 9 é igual a zero, que vai ficar equivalente ao quê? X ao quadrado é igual, mandando 9 para o segundo membro, vai ficar mais 9. Agora vamos anular o quadrado de x, ou seja, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que é equivalente ao quê? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, x1 vai ser 3 ou x2 será igual a menos 3. Vamos ter uma parábola com virar e voltar para cima, que interseta o ponto menos 3 e mais 3. Pessoal, queremos quando o polinômio for maior ou igual a zero. Isto quer dizer, só vamos tomar a parte da parábola quando é positivo, ou seja, quando fica acima do eixo de x, e também quando for igual a zero, que é quando a parábola interseta o eixo de x. Reparem que daqui de menos 3 para cima, o nosso gráfico fica acima do eixo de x, quer dizer que é maior, ou seja, maior ou igual a zero. Neste caso, de menos 3 a menos infinito, e também de 3 a mais infinito. Reparem que a partir de 3, o nosso gráfico está acima do eixo de x. Quer dizer, de 3 logo, conjunto de solução é para qualquer valor de x pertencente ao intervalo que de menos infinito a menos 3, de menos infinito a menos 3, fechado, porque é maior ou igual, e união com o quê? De 3, fechado também, de 3 a mais infinito, de 3 a mais infinito, aberto. Nesse exemplo aqui, primeiro, temos que simplificar a inequação, de tal forma que fiquem na desigualdade de duas potências da mesma base. Aqui, base é 0,5. Sabemos que 0,5, transformá-lo na forma de fração, aqui uma casa decimal depois da vírgula dividimos por 10. Aqui dividimos o número sem a vírgula, que é 5, sobre a dividir por 10. E 0,25, duas casas decimais depois da vírgula, dividimos por 100. O número sem a vírgula, que é 25 por 100. Pessoal, aqui temos o que? 25 a dividir por 100.
Sabemos que 25 é igual a 5 ao quadrado e 100 é igual a 10 ao quadrado. Vai ficar 5 ao quadrado a dividir por 10 ao quadrado, que é igual. Aqui temos divisão de potências de base diferente e com o mesmo expoente. Mantemos o expoente e dividimos as bases. Vai ficar 5 sobre 10, tudo ao quadrado. Assim, vamos ficar com ambos os membros com a mesma base. Então, vai ficar equivalente 0,5 é igual a 5 sobre 10, que vai ficar 5 sobre 10 elevado a x menor ou igual ao quê? Aqui 0,5 é igual a 5 sobre 10 tudo ao quadrado, vai ficar 5 sobre 10 ao quadrado, tudo o quê? Elevado a x ao quadrado. Tudo elevado a x ao quadrado, que vai ficar equivalente ao quê? Ainda podemos simplificar essa expressão aqui, sendo que temos potência de potências. Aí, aqui podemos multiplicar os expoentes. Vai ficar, então, 2 vezes x ao quadrado, que vai ficar equivalente a 5 sobre 10, tudo elevado a x, menor ou igual ao quê? 5 sobre 10, tudo elevado a o quê? 2 vezes x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado. Vai ficar equivalente. Aqui temos desigualdade de duas potências da mesma base. Neste caso, base é 5 sobre 10, que é um valor maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, é um valor que fica entre 0 e 1. Neste caso, para que essa potência aqui ser menor ou igual a esse aqui, se somente se esse expoente aqui for maior ou igual, neste caso é maior ou igual a esse aqui, que é 2x ao quadrado. Então, vai ficar equivalente ao quê? X maior ou igual ao quê? 2x ao quadrado, que será equivalente ao quê? Mandando 2x ao quadrado para o primeiro membro, vai ficar menos 2x ao quadrado mais x, maior ou igual a o quê? 0. Agora, vamos fazer um estudo gráfico desse polinômio aqui para ver quando que o polinômio é maior ou igual a 0. Aqui, o que? Temos um polinômio com cavidade voltada para baixo, sendo que o termo de maior grau ou seja, o coeficiente do termo de maior grau é negativo. Agora, vamos calcular as raízes do polinômio. Igualando o polinômio a 0, vai ficar menos 2x ao quadrado mais x é igual a 0. Aqui podemos calcular 0 do polinômio sem ir pela fórmula resolvente, sendo que temos fator comum e vamos colocar em evidência. Vai ficar equivalente ao quê? Fator comum, neste caso, é x. Vai ficar x vezes o quê? Vezes menos 2x mais 1 é igual a 0, que é equivalente. Agora podemos aplicar a lei de anulamento de produto para que essa expressão ser igual a 0, se somente se x for igual a 0, ou esse aqui menos 2x mais 1 for igual a 0 também. Menos 2x
mais 1 for igual a 0, que será equivalente ao que? X igual a 0 ou menos 2x é igual, aqui mandando 1 para o segundo membro, vai ficar menos 1, que será equivalente a x é igual a 0 ou o quê? Anulando 2, ou seja, dividimos ambos os membros por menos 2, aqui por menos 2. Menos 2 anulam-se, vai ficar x é igual a, aqui menos com menos, ou seja, um número negativo a dividir por um número negativo dá um número positivo, vai ficar 1 sobre 2. Já temos as raízes do polinômio, que é 0 e o quê? E 1 sobre 2, o meio. Quer dizer que vamos ter uma parábola com concavidade voltada para baixo, quer dizer que intercepta o eixo de x no ponto 0 e o meio. Pessoal, queremos quando o polinômio for maior, maior é quando a parábola fica acima do eixo de x e igual a 0 quando a parábola intercepta o eixo de x. Isto quer dizer que vamos tomar essa parte da parábola. Ou seja, que conjunto de solução é x pertencente ao quê? De 0 ao intervalo de 0 fechado a 1 meio. 1 sobre 2 também fechado. Conjunto de solução é x pertencente, será todos os valores pertencente ao intervalo de 0 até 1 sobre 2 também fechado.